Vamos lá, galera, para mais um rolê do Filosofar Influencer. É isso aí. Ni hao, suas mães de nada geopolítica. Tudo bem com vocês? E vamos aí. Ni hao, seu Felipe Durante. Se inscreva no canal do Felipe Durante. Eu vou colocar o link para o canal dele aqui embaixo e vamos lá. Ele vai responder uma entrevista. Ele vai fazer o react de uma entrevista. Assim, se você quer entender de China, você quer conhecer a China, assim, saber de China, tipo, China, tal, eu recomendo Felipe Durante na prática, porque o cara mora na China 7 anos, ou 8, sei lá, e Elias Jabbour, que assim é sinólogo, né, especialista em China, pessoa que se especializa assim, sabe, conhece melhor. Para mais um episódio do maior analista de geopolítica do Brasil, falando sobre China. Rock, você citou o caso da China aumentando. Eu imagino qual seja esse analista, né? É um tal analista que assim que tem, sei lá, uma formaçãozinha qualquer e diz que é professor, tipo, só para dar carteirada de professor. Que é assim, fácil, né? A sua presença na Antártica, por exemplo, e os chineses e os russos, eles deram declarações de que não aprovaram essa operação. Os chineses, inclusive, pediram para o Trump soltar o Maduro imediatamente, né? Eu queria ver a tua visão sobre isso. Não, eu queria atualizar também, esqueci de falar, esse vídeo está um pouquinho atrasado. O Brasil tá nos 75 países que os vistos foi cancelado. Que doideira é essa, meu irmão? Não pode mais ir para Miami agora? Como é que vai ser? Eu sei que o bicho está pegando. 75 países. O Brasil é um país que, assim, tipo, cancela os vistos. Tem coisa por trás disso aí. Sempre tem. Se é mais um, sabe, um ponto de discordância. Mas, assim, a ditadura é a China, né? A China não precisa de visto mais, sabia? Para turista, não precisa de visto. Não precisa de visto. Você chega na China e você basta ter o passaporte, tal, acabou, chegou na China, tá lá. Mas a China é a que é a ditadura, né? Entre Estados Unidos e China, ou se eles só fizeram isso porque era o argumento que deveria ser dado, e aí todo mundo esperava e fica por isso mesmo e não vai ter mais nada. Não vai ter nada. Mas claro que eles não gostaram, porque Cara, eles perderam influência. Mas, eu tomei um susto com essa cabeçona aqui, foi mal. assim, por um. Bicho feio da gota. Não vai ter nada. O que isso significa, né? Não vai. Não, no canal do Felipe Durante não pode xingar, mas assim, aqui, se quiser xingar, pode. Dependendo. Dependendo, viu? Eu também tenho sangue de barata, não. Mas assim, aqui é mais liberado. ter nada. Eu gosto de deixar sempre claro, tá? Que o Rock não é especialista em China, ele não é sinólogo, ele não fala chinês, ele nunca pisou na China. Então, ele literalmente não sabe o que ele está falando. Quando ele fala não vai ter nada, como assim sabe que não vai ter nada, cara? O que não vai ter, obviamente, é a China fazer alguma ação militar para proteger a Venezuela, salvar o Maduro. E isso realmente não vai acontecer. Agora, dizer não vai acontecer nada é difícil, né? Outro lado também. Mas acho que eles ficaram surpresos. O Rock não é especialista em porra nenhuma, sabe? Assim, tipo, ele tem uma formação política aí, aquela formação política genérica, sabe? Tipo, e aí basta. Basta usar uma gravatinha tal e, sei lá, fazer pose e falar bonito, usar, assim, vocabulário rebuscado, sabe? Você tem que ter um vocabulário extenso, rebuscado, refinado, para poder se apresentar de uma maneira que você, enfim, convença de que sabe alguma coisa. Final da Sim, operação. isso sim. Ficaram. Isso sim. E ficaram assustados. Tipo, assim, experiência prática, não, sabe? Porque, assim, quando eu falo em Felipe Durante, por exemplo, Felipe, Felipe Durante está aqui em cima. Felipe Durante está aqui em cima. É um cara que vive na China, na prática. Então, assim, porra,
Como é que é lá? Como é que é o negócio? Então, assim, o cara mora, trabalha, vive. Tem um canal, tem outro canal além desse, tem o Felipe Durante, vou colocar Felipe Durante pelo mundo, sei lá, que aí sai andando pela China, pelas cidades, tudinho, andando na rua, não sei o que tal, e não tem crédito social, não tem nada. Às vezes até parece o Brasil, assim, o povo, sabe, anda meio corrido, meio atropeçado, meio. Assim, não tem nada de. Posso dizer assim, oh meu Deus, que coisa estranha, esquisita. Não. Só não tem assalto, roubo. Tem, mas é muito pouco, assim, é desprezível, né? E você pode andar de 2 horas da madrugada a pé, na rua, em qualquer lugar, sair do barzinho, bebo e chegar em casa. E o único problema é que, sim, você chegar bebo em casa. Você está tomando uma no barzinho. Aí você vai chegar bebo em casa, aí é um problema. Chegar, mas assim, assaltar, roubar seu celular, não. Você pode dormir no banco da praça, que nem na música diz aí, e tudo mais, né? Enfim. Porque assim, não tem. A polícia não vai dar-lhe cacetada, não, se você acabar dormindo na praça. Não porque E assim, porque a polícia não costuma ser violenta como no Brasil, não. Isso aí é visível no canal. Sigam o canal de Felipe Durante, pelo mundo. E o canal normal também. fazer a mesma coisa com o Xi Jinping ou com o Putin é factível como foi feita com o Maduro. Mas eles olharam a força americana e concluíram: nossa, realmente esses caras estão num outro patamar ainda. Da onde vem essa informação? Do nada, né? Ninguém sabe disso aí, cara. O susto. Vem da Único. Universidade. Como é que é? Enfim, do Cobre. Universidade do Cobre. Unicu. Quando ele falou ficar assustado, eu confirmei. Porque cobre é CU, cobre na tabela periódica. Foi pelo seguinte: um dia antes do Maduro ser sequestrado, uma comitiva chinesa chegou lá. Então, na pior das hipóteses, a inteligência chinesa comeu uma bola gigantesca. Porque eles não sabiam de nada. O negócio aconteceu e ninguém ficou Assim, sabendo. tipo assim, eu não entendo de China como esse cara entende. Eu não entendo o suficiente de China. Mas assim, quem lê, né? Sobretudo, eu vou colocar aqui na descrição também, China do século XXI, de Socialismo do século XXI, de Elia Jabbour, para entender assim com mais complexidade a base material que dá substância a determinada coisa, por que a coisa por que as coisas, por que esse celular chegou aqui para mim, né? Então quando você tem uma sociedade organizada, uma classe trabalhadora organizada, que vai de baixo para cima, de acordo com a demanda da classe trabalhadora para cima, e você tem aí um sistema onde as pessoas é que determinam as coisas, ou seja, ser Xi Jinping, chegar onde ele chegou, é muito mais difícil, mas por causa de uma construção que parte do bairro, ou seja, as demandas têm que ser atendidas, porque se elas não forem, você não sobe, sabe? Desde o bairro, sabe? Aí quando você cria uma base material assim, é diferente de você criar uma base material como no capitalismo, que cria um monte de instituições fictícias de cima para baixo, né? E diz assim, não, a coisa funciona de tal forma e é assim, 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 assado, então todos têm que seguir. A ordem vem de cima para baixo. Enfim, isso aí teria que explicar Hegel também. Hegel, primeiro, a dialética, que eu estou falando aqui também, para falar em base material, em filosofia da prática, primeiro eu preciso falar do idealismo, porque é foda. Tem que falar de idealismo, Hegel, para poder falar da inversão de Hegel,
que Marx usa a dialética hegeliana, mas invertida, para você daí entender o conceito da base material que gera o processo dialético e a suprassunção e o Aufhebung e essa coisa toda tal, enfim, é coisa de filosofia, deixa para lá, eu estou complicando. Eu não sei nem se isso, cara. Isso é um problema gigante. Com certeza isso ecoou na inteligência chinesa aqui dentro, porque o governo olhou para aquilo e falou, mano, como assim? A gente manda uma comitiva e no outro dia os países dos caras é atacado, sabe? Então alguma coisa aqui, com certeza, né, vai ter uma influência. Até a outra coisa que começou a acontecer semana passada, o governo começou a remover de posições estratégicas pessoas do governo e do partido que têm familiares morando fora da China. Por quê? Porque eles não querem que, de repente, essas pessoas sejam usadas como arma no futuro. Como, por exemplo, a filha do CEO da Huawei, que ficou presa no Canadá, foi sequestrada e presa no Canadá por 3 anos. Então a China não quer que isso aconteça e depois isso seja usado como moeda de negociação. Olha, estamos com a sua filha presa, porque um general da China e o filho foi estudar nos Estados Unidos, o filho foi colocado em prisão domiciliar. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então a China já começou a fazer um movimento de remover essas pessoas de posições estratégicas. Então quando ele fala nada vai acontecer, é porque ele... Assim, quando ele está explicando sobre a China, e assim, para complementar isso aí, assim, o que acontece? Na China, isso se configura de tal forma que assim, você tem camadas e camadas de planos, porque existe plano quinquenal, lá tem, cara, explicar plano quinquenal, mas assim, a economia planificada, ela tem um planejamento. Você, por exemplo, tem um projeto de construção de casa popular. O povo chamava de cidade fantasma. Existia excessos, porque em tudo existe excessos. Mas, assim, de um modo simples, se constrói a moradia popular, se planeja todo o projeto, não sei o quê, depois você entrega. E isso vem dessas demandas que eu falei no começo do vídeo, das demandas, elas partem da base social. E essas demandas vão subindo. E é lógico que tem que ter uma hierarquia para isso. O comunismo seria o fim da hierarquia. Aí é a ideia, é o horizonte. É a ideia. Não existe comunismo na prática, existe socialismo, né? No caso da China, socialismo de mercado. Né? Mas, assim, tem mercado. Tem todos os problemas que tem o mercado. Mas por que não tem como tem nos Estados Unidos? Por que não tem como tem no Brasil? Porque existe plano quinquenal, existe demanda popular. E quando os interesses de uma pessoa só, de um grupo só, vai contra a demanda popular, o cara não sobe, o cara não chega nem a prefeito. Porque o cara é traidor de classe. Sim, a sociedade, a diferença é assim, na sociedade, no capitalismo, resumindo, no capitalismo, poucos têm consciência de classe. Os bilionários têm consciência de classe. Quem domina, a burguesia dominante, eu não estou falando aqui de quem tem sua renegade, de quem tem sua... Não, eu estou falando da burguesia dominante. Essa tem consciência de classe. O bolsonarista lá, não sei o quê, o cara da direita, não sei o quê, o tiozão do churrasco, não. Ele acredita que é de direita, mano. Ele não tem consciência de classe. A burguesia, que é o 1% tem consciência de classe. O 1% tem consciência de classe e a massa não tem consciência de classe e briga entre as classes, ela se fragmenta. No socialismo é o contrário. A sociedade tem consciência de classe, ela mesma vai levando a liderança ao posto de liderança, de baixo para cima, em vez de ser de cima para baixo. Acho que deu para desenhar um pouquinho. Não conhece, né, cara? Simples. Talvez não reconheçam isso a si mesmo, mas falam, que saco, que operação muito bem sucedida e mostrou muita força. Isso incomodou. Mas
Incomodou o quê, não tem cara? o que eles fazerem, porque já não foram lá ajudar a Venezuela antes, não vão fazer nada. Ontem mesmo, esse navio que os americanos abordaram da Venezuela estava sendo escoltado por um submarino e por um navio de guerra russo. E ele mudou de bandeira e botou a bandeira russa e ligou para os russos. E aí veio o submarino e o navio de guerra russo e ficaram escoltando o navio. Vamos lá, né? Para variar, nesse caso ele só mente, né? Dizer que a China não ajudou a Venezuela porque a Venezuela tem equipamento militar chinês e russo, que a gente sabe que em alguma coisa aconteceu dentro da Venezuela que essas paradas não funcionaram, tá? Então, assim, dizer que não ajudou é aquela coisa, a China não vai meter as forças armadas delas lá por causa do Maduro. A China não vai fazer isso por ninguém, ela só vai fazer por eles, e olhe lá, né? Não vão fazer por ninguém que não seja. E ainda tem muita especulação acerca disso, muita coisa nebulosa, né? Primeiro, a coisa tinha sido limpa, totalmente limpa, de daqui a pouco começar a aparecer mortos, teve baixas, inclusive de civis. Primeiro não tinha, depois teve. Hoje, as informações estão chegando com atraso. Daqui a pouco tem mais de 70, porque ouvi falar em 70 e pouco. Daqui a pouco teve mais, né? Então, qualquer um que esperasse que a China ia mandar, sei lá, a marinha de guerra lá para proteger o Maduro é maluco. Isso nunca ia acontecer. Agora, dizer que a China não fez nada também é mentira, né? Sobre esse navio que foi sequestrado, mais um navio ilegal, né? É um navio velho que não tinha nada dentro. E aí depois agora veio uma história que tinha ouro, que tinha arma, mas não tinha nada dentro. Que o submarino não tinha chego ainda quando ele foi escoltado e os russos que foram presos dentro foram mandados de volta para a Rússia, tá? E a guarda costeira americana atrás do navio, junto. Por que a direita ela faz o seguinte, ela usa fatos verídicos para distorcer a verdade? Porque ela precisa disso. O capitalismo ele tem um negócio que é quase que automático, ele tem uma propulsão de autodestruição. É como se o capitalista tivesse só duas opções, ou ele trai a classe e paga as consequências disso, tem consequências, ou ele vai ter que seguir o projeto, nem que ele seja suicida, o projeto, sabe? Ele vai ter que seguir o capitalista. Aí eu falo do grande capital, enfim, isso inclui o Estado mínimo americano, né? Porque o Estado mínimo americano é impressionante. O Estado mínimo americano mete dinheiro em tudo, mete dinheiro em bunker de bilionário, mete dinheiro em... Mas é mínimo, é Estado mínimo. É Estado mínimo para o povo, né? E aí, quando chegou perto da Islândia, onde a guarda costeira dos Estados Unidos, que deveria servir para guardar a costa dos Estados Unidos, estava perseguindo um navio ilegalmente na Islândia. Se isso não faz a cabeça de vocês, né, o Tico e Teco bater e pensar, opa, peraí, né? É isso que eu falo. Esses caras falam dessas paradas de crime, de violação de direito internacional, violação de águas internacionais com uma naturalidade, e não tem ninguém ali para pensar, pô, espera aí, a guarda costeira dos Estados Unidos não devia estar perseguindo um navio e águas internacionais, né? Os Estados Unidos não devia, por exemplo, estar cancelando visto aí dos países, 75 países, né? Não devia estar cancelando o visto dos brasileiros, né? Não devia estar atacando o país adoidado, porra. Só agora foi o quê? Foi Nigéria, primeiro foi Irã, foi Nigéria, foi Venezuela, enfim, daqui a pouco é em qualquer lugar. os Estados Unidos estava mais bem posicionado, né, com equipamentos militares, né, ou com reforço, aí eles fizeram a operação de abordar o navio. E aí E assim, interessante, né? Abordar, não sei o que tal. Assim, nunca se fala que sequestrou mesmo, né? Que os Estados Unidos sequestram porque estão descumprindo leis internacionais, e as leis internacionais, elas são uma coisa muito interessante, massa, eu acho uma onda, porque elas não servem para nada.
Elas não servem para nada. Elas ainda servem para ilustrar, para dar um verniz assim, tal. Servem para nada. Por quê? Porque elas dizem uma coisa, mas a lei foi feita para ser descumprida, né? Infelizmente. Então, assim, os Estados Unidos sabendo disso e desesperado, porque o império está caindo mesmo, só que cai atirando, né? Aí diz que tem um porrete, que tem não sei o que e tal, e que tem mais, tipo, que tem mais poderio do que realmente tem. Tem muito, mas tem muito menos do que diz que tem. É aquela coisa, não pode ir contra o mundo, né? O problema é o mundo, né? Tem que ver aí esse mundo. Submarino e o navio russo saíram de canto, ficaram quietos e foram embora, não fizeram nada. Então, oportunidades não faltaram para a Rússia e para a China ajudar os seus aliados, seja o Irã, seja a Venezuela, seja... Eles ajudam. Mas eles ajudam, cara. É que tá, né? A maluquice é imaginar que a China vai meter forças armadas. A Rússia não tem condição, por causa da guerra da Ucrânia, que já está lá faz 4 anos, eles não têm como desviar a gente para mudar, né? Agora não dá mais. Agora a China não vai fazer. Então, é muita inocência, né? Imaginar que isso aconteceria. Fisco desses navios, e eles não fizeram nada disso. Eles não querem... Trump, ele faz um monte de peripécia, que é o seguinte, ele acha que a galera dos países, por exemplo, na China, está preocupada mesmo com isso. Cara, eles estão de boa lá, assim, sabe? Eles estão preocupados com o que está acontecendo por lá. Lógico, você vai ter os especialistas, você vai ter as pessoas que estão mais preocupadas, mas assim, não é assim não, cara. Não é com qualquer maluquice que Trump vai conseguir fazer com que a China tenha uma ação realmente deliberada, sabe? Assim, tipo, não, agora eu vou ter que agir, sabe? Tipo, sim. entrar num conflito direto com os Estados Unidos. Eles estão mais preocupados com seus objetivos, para eles é mais interessante continuar dividindo os Estados Unidos da Europa, dividindo os Estados Unidos de Taiwan, ou deixar os Estados Unidos ganhar algumas vitórias em outros lugares. Olha... Peraí, dividindo os Estados Unidos de Taiwan, dividindo... Meu irmão, quantos países bombardearam os Estados Unidos? Agora inverte. Quantos países os Estados Unidos bombardeou nos últimos 70 anos? Quantos países que os Estados Unidos intervieram militarmente e botaram um governo lá e não sei o que, e derrubaram não sei o que e tal? Por exemplo, Afeganistão, como é que está agora o Afeganistão? Quando saiu, quando entrou e quando saiu, como é que ficou? Né? Todos os países em que os Estados Unidos entraram, como é que ficaram depois? O Iraque, como é que ficou depois? A Líbia, como ficou depois? Assim, os Estados Unidos mete a mão, quando sai, o país fica incontrolável. Sai invadindo o mundo inteiro com a tal da democracy deles, né? Só que, velho, o Trump tá full facho e a galera ainda diz que isso é democracy, sendo que a China não tá bombardeando ninguém. Tá ligado? Olha que análise furada é essa, né? A China e a Rússia que estão dividindo os Estados Unidos da Europa. Vamos prestar atenção na realidade? Como a realidade funciona? O Trump falou essa semana, se eu tiver que sacrificar a OTAN para pegar a Groenlândia, eu vou fazer. Não é a China que está forçando isso. Não é a Rússia que está forçando isso. Não é a China e a Rússia que estão fazendo os Estados Unidos postar e publicar e o Trump falar. A questão é assim, é e não é. É a China e a Rússia, é um monte de país no mundo, é que todos os países do mundo, que assim, a ideia é essa, é que todos os países do mundo se dobrem
e se ajoelhem, reverenciem os Estados Unidos. Inclusive a China, inclusive a Rússia, inclusive todos. Só pode ser isso que eles querem, né? Assim, eu creio que é isso que eles querem. Eles querem que o mundo todo aceite que é o fim da história. Acabou a história, o manifesto Destino Manifesto, né? Somos o fim da história. Mas as coisas continuam acontecendo. Como é que é o fim da história? Tipo, se continua. Eu continuo me mexendo aqui, ó. O vídeo tá parado, mas eu continuo me mexendo. Como é que é o fim da história? Cadê? Eu tô aqui ainda, pô. E as coisas estão se mexendo. Cadê? A gravidade continua funcionando. Ó. Então não é o fim da história. Mas os americanos querem decretar o fim da história, entendeu? E se não decretarem o fim da história, eles querem bombardear o mundo para que seja o fim da história mesmo. A América para os americanos, esse é o nosso hemisfério, a gente vai cuidar do nosso. Não são eles, né? São os próprios americanos que falaram chega de multilateralismo, chega de globalização. Eles estão fazendo isso, eles estão se afastando. Aí vem com teoria de globalismo, né? Os americanos adoram essa coisa. É o americano que traz essas coisas para cá, né? Porque o olavismo veio disso. Esse professor é o olavismo 2.0. O MBL veio disso. É o mesmo pensamento, é o mesmo, é igual, não tem diferença nenhuma. Muda às vezes a polidez, mas assim, é o mesmo discurso, é defender os Estados Unidos a qualquer custo, não importa o que os Estados Unidos façam. Eles podem sair bombardeando tudo, sabe? Assim, o Brasil só vai ser contra os Estados Unidos só em uma ocasião, se vierem bombardear aqui. Aí o Brasil diz, não, agora sim, enquanto não vier bombardear aqui, vai estar ajoelhado nos Estados Unidos. Porra, caralho. Todo mundo. Não é a Rússia e a China que estão fazendo isso. Não, ele nem precisa. Eles nem precisam fazer. Os Estados Unidos estão fazendo isso por conta própria, cara. Enquanto eles se preparam para ir em busca das suas vitórias nos lugares que importam mais para eles. Mas uma coisa é um fato. O eixo das ditaduras perde mais uma perninha. Eixo de cu é rola. Eixo de cu é rola. Esse termo foi coincidência abstrata. Eu pensei assim, que eixo, não foi coincidência. Eu estava pensando na palavra eixo, estou com problema no eixo do carro, eixo de cu é rola. Pensei num mecânico lá, foi mal. Não existe em meio nenhum além da cabeça do Rock. Eixo das ditaduras. Ele criou isso aí, ele fica repetindo para ver se isso... pensa que existe eixo do mal, é? Ah, foi mal. Foi mal, Rock. Não queria falar mal de tu, não. Foi coincidência mesmo, ó, que doideira. O povo abraça e repete, mas vamos de volta, vamos para a realidade, né? Quem que invade outros países e sequestra presidente? Quem que acorda de manhã e fala 25% de tarifa para quem negociar com o Irã? Quem que acorda de manhã e fala vamos bombardear a Nigéria? Quem que acorda de manhã e fala olha, vamos bombardear o Irã se vocês não... Ó, se você for para a internet, ele tá falando certo. Se você for para a internet todo dia, se você abrir um negócio lá, a rede social de Trump, dos governos dos Estados Unidos, do ICE, da puta que pariu, enfim, dessa parafernália toda, todo dia vai ter uma bomba, um factoide, alguma coisa, dá uma doideira, e enfim, é isso aí. É quase todo dia. Agora, se você for procurar, assim, Xi Jinping, todo dia você não vai achar nada novo. Porque, assim, a China só está crescendo, trabalho, produção, produtividade, enfim, tem seus problemas internos, está cagando
Tipo assim, se chegar para o chinês médio, ele assim, o que está acontecendo nos Estados Unidos, hein? Se você falar em mandarim ou em chinês, se souber falar, ele sabe, eu não sei falar, mas se você chegar ali e perguntar, se falar inglês não adianta não, viu? Só em algumas cidades, tem uma cidade lá que, e assim, a galera fala inglês assim e tal, mas em geral, não adianta chegar na rua falando inglês não. E eles não estão nem aí, né? E não é uma preocupação. Ai, meu Deus, eu não sei falar inglês, pero hablo espanhol a la perfección. Con perfección, no, casi perfecto. Casi perfecto. Mi español es casi perfecto. No digo perfecto porque no hay nada que sea perfecto. Nenhum idioma. Mas voltando à questão de inglês, eu não sei, eu falo inglês, mas eu podia saber melhor inglês, inclusive. Não me faz falta, do mesmo jeito que não faz falta para um chinês médio. Não faz, cara, não faz falta, sabe? É só os Estados Unidos que faz essas coisas todo dia. Tem que ter alguma coisa nova, porque o motor não pode parar de girar, sabe? É uma paranoia mesmo, é uma coisa louca. Pararem com os protestos. Não é a China, né? Não é a Venezuela. Não é a Coreia do Norte. Muito menos o Irã. O Irã não está bombardeando ninguém. Então, esse argumento de o que é ditadura e o que não é, eu sempre... É o que eu falei, né? Nenhum desses países está bombardeando ninguém. Coreia do Norte, tá lá, com a bombinha dela, quietinha as bombinhas, estão lá. Rússia só tá entre a Ucrânia e Rússia, que tá em guerra, né? As duas só. Mas também só lá, é só lá. Agora os Estados Unidos não, sai bombardeando tudo, né? Quantos países mais ele tem que bombardear para poder assim a galera entender, porra, ele tá bombardeando demais, hein? Tipo, será que se ele bombardear 70 países em um ano, será que a galera percebe? Será que precisa ir tão longe? Ou será que dá pra galera perceber antes, tá ligado? falo isso. Se o Trump fosse presidente de um outro país, ele já teria sido classificado como ditador. Mas, como ele é presidente dos Estados Unidos, tá tudo certo. O cara fala literalmente: nós vamos governar a Venezuela, eu vou tomar a Groenlândia de um jeito ou de outro. Aí não é ditadura. E ele tá fazendo isso por conta própria. O Congresso, o povo dos Estados Unidos não escolheu isso. Não, e não é ditadura e não é regime, né? Porque assim, não é regime. Não fala assim, é regime de Maduro, é regime de não sei quem, é trocar um regime dos Ayatollah por outro regime que é apoiado pelos Estados Unidos, mas é um regime. Pelo menos isso eles reconhecem. Mas o governo americano não é regime, não é ditadura. Não é ditadura. É democracy. Mas aí não é ditador. Eles mataram mais de 100 pessoas no Mar do Caribe, com a desculpa de que eram pessoas do cartel de Los Soles, um cartel que não existe. Aí não é ditador. Ditador é o Xi Jinping. Então... E assim, mas eram os barquinhos que estavam passando ali e tal. Alguns podiam estar levando... Podia. Mas será que, tipo, uma probabilidade de 99% dos barcos serem puros barcos pesqueiros, ou enfim, ou barcos comuns que tem por aí, né? Não tem, assim, só se viu o bombardeio, pá, morreu gente, morreu. Já pensou, assim, aqui tem muito barquinho, tem uns barquinhos, no Brasil é cheio de barquinho, o Brasil é cheio de barquinho. Daqui a pouco, o seu barquinho, cai uma bomba no seu barquinho, aí você vai dizer, eita, aí vai ser tarde, né, tipo... Essa análise, eu não consigo entender em 2026 quem é que ainda dá voz para esse cara, porque essas análises são extremamente furadas. E assim,
para levar toda a droga para os Estados Unidos, nos barquinhos desse tamanho. É interessante, né? Toda a droga. Aí depois não, né? Não dá. Aí não foi por causa da droga, aí foi por causa agora quem é o responsável pela droga agora já não é mais a Venezuela, já é o México, né? Já tá assim. Daqui a pouco é todo mundo está trazendo droga para os Estados Unidos, então, é o mundo todo, a Europa está trazendo droga para os Estados Unidos, é os chineses, é os europeus, é os brasileiros, é o Canadá, enfim, é o mundo todo que leva droga para os Estados Unidos. Não tem embasamento na realidade. Porque, de novo, né, assim, a gente entende que o contexto de onde ele vem, ele se defende, ele se diz como capitão OTAN, então o viés é esse, né? Capitão OTAN é foda mesmo. Caralho. Se define assim mesmo? Não, assim, pode ser onda, né? Sei lá. Porra. Mas os ditadores são os países que não invadem ninguém e não matam ninguém. O Trump nunca é ditador. Perde mais um aliado, fica mais enfraquecido. Venezuela não vai conseguir operar. Por outro lado... Por outro lado é o caralho. Tá bom, tô de saco cheio desse cara. Ó, Felipe Durante, vou finalizar aqui, vou colocar aqui, porque aí no final você fala das suas palavras finais aqui no vídeo e tal. E encerrar. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê, Mamita? Tá esperando o quê, Papito? Tá esperando o quê, Mamitas, Papitos e Papitas? Clica no pitoco para se inscrever. Balança o badalo para receber as notificações. E se quiser ajudar no Pix, filosofia de tudo, pix@gmail.com, ou então no QR Code que está na tela do vídeo, em algum lugar que eu vou colocar, eu acho que eu vou colocar aqui. Tá. Vamos lá. Só o finalzinho. De fora vir derrubar o regime e não tem nem gente lá dentro querendo fazer algo. Sim. Agora, se nesse momento que nós estamos assistindo os protestos... Não, velho, eu quero ver Felipe Durante falando só. Não quero ver mais tu não. Poxa. Só Felipe Durante mesmo. Dá no finalzinho. A conclusão, eu quero só a conclusão. Irã na lista. Não colocaria nem a Colômbia, nem o México, mas deixaria a Groenlândia e o Irã. É isso aí, né, gente? A mãe de nada geopolítica. Cara. Os Estados Unidos são uma ditadura, autocracia, né? Sob qualquer perspectiva que a gente vê, os argumentos que se usam para definir, por exemplo, que a Venezuela é uma ditadura, cai como uma luva para os Estados Unidos, e ainda pior, né? Ainda bem pior. Perseguição política interna, invasão de outros países, sabe? O presidente maluco, pedófilo, né? O próprio Petro fala isso, um grupo de pedófilos que invadiu o nosso país. Cara. Um bando de maluco, velho. Então é isso aí. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Uma mina tá esperando o quê? Se inscreve logo nos dois. Se inscreve aqui no Filosofia de Tudo. Se inscreve aqui no canal do Felipe Durante, que agora tá com o nomezinho, ó, tá na tela aí, tá na tela o nome, tá bonitinho. Eu não sei se está sendo atrapalhado pelo QR Code, porque eu não sei qual lado que eu botei o QR Code, que eu vou botar no final. E fico por aqui também. Beijos, mamitas, papitos, papitos. Fui.